o que tem de filho do diabo mercenário atrás de púlpito hoje engravatado, de Bíblia na mão pregando, falando Jesus, Jesus, o que tem hoje é impressionante. Parece que Pedro estava assistindo uma televisão. Impressionante, inigualável essa revelação. Amém. Isaías capítulo 5 diz: eis que cantarei ao meu amado, a meu amigo, o seu poema a respeito da sua vinha. O meu amigo teve uma vinha na encosta de uma bela fértil colina. Ele cavou a terra com zelo, tirou as pedras e plantou as melhores videiras. Ergueu uma torre de sentinela e também construiu um tanque de prensar uvas. Ele tinha grande expectativa de colher uvas muito boas, mas as parreiras só produziram uvas bravas. Agora, pois, ó habitantes de Jerusalém e homens de Judá, julgai, rogo-vos, entre mim e minha vinha. Que mais se podia fazer ainda à minha vinha que eu lhe não tenha oferecido? Como esperando eu que desse uvas doces, veio a produzir uvas azedas. Agora, portanto, vos farei saber o que pretendo fazer à minha vinha. Derrubarei a sua cerca, para que ela seja transformada em pasto. Porém, abaixo o seu muro, a fim de que seja toda pisoteada. Farei dela um terreno baldio, não será podada nem capinada, espinheiros e ervas daninhas crescerão nela. Semelhantemente ordenarei às nuvens que não mais derramem uma gota de chuva sobre ela. Pois a vinha de Yahvé, o Senhor dos Exércitos, é a nação de Israel, e os homens de Judá são a plantação que ele amava. Ele ansiava por justiça, mas houve apenas derramamento de sangue inocente. Esperava pela prática do direito, mas o que viu foi o povo clamando por socorro. Amém, irmão? Podem sentar. Irmãos, essa parábola da vinha de Isaías 5, obviamente, Israel representa a igreja do Antigo Testamento, e hoje nós somos o Israel de Deus. Não há dúvida nisso. E essa parábola da vinha, ela é para mim uma força muito grande, porque quando qualquer situação surge, e tem situações que são complicadas no espírito do ser humano, o meu pensamento vai aqui, e eu vejo o Senhor dizendo: o que mais se poderia ter feito à minha vinha, que eu não fiz? Me digam todos, o que mais poderia ter sido feito, que eu não tenha feito? E eu entendo que Deus por mim fez tudo. Ele fez tudo. Se Ele fez tudo, Ele me deu forças para resistir a todo e qualquer mal. Se Ele me fez tudo, Ele me deu forças para suplantar a investida das trevas, para resistir dentro da fornalha, para resistir dentro da cova diante dos leões. Porque qualquer situação adversa que venha contra mim, eu trago isso aqui à memória. Eu digo: não importa o que venha, Ele já fez tudo para que eu resista e glorifique o nome dEle. Ele já fez tudo. Não tenho nenhum motivo, nenhuma desculpa para cair. Não tenho, meu irmão. Eu tenho que lutar, eu tenho que reunir as minhas forças, sejam elas aonde estiverem ou pareçam que não vão existir, mas o Senhor já fez tudo. Então eu acredito que no limiar da minha força, quando a fraqueza tiver que aparecer, Ele vai se manifestar e dizer: não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus, eu te esforço, eu te sustento com a destra da minha justiça.
Porque é assim que diz a Escritura, quando Paulo escreve, não que sejamos capazes de nós mesmos, como se nós, pela nossa própria capacidade, pudéssemos realizar alguma coisa, mas a nossa capacidade vem de Deus, que fez os céus e a terra. A Escritura diz, olha, cuidado, não deixe o teu pé vacilar, é isso que a Bíblia diz? Não, a Bíblia diz, Ele não deixará vacilar o teu pé, porque Ele já fez tudo. Nós estamos incluídos nessa vinha bem guardada. Aqui a vinha seria a cidade de Jerusalém, agora a vinha é a igreja, e a igreja para nós é muito além de Jerusalém, porque Jerusalém podia se olhar como limites, e a igreja não se olha como limites, e a igreja somos nós. Se nós não estivermos aqui, não tem igreja aqui. As pessoas vão passar lá na porta e vão dizer, e aqui tem uma igreja, né? Se isso aqui estiver vazio, não tem. Se isso aqui estiver vazio, aqui dentro não tem nenhuma igreja. Tem um templo lá, mas igreja só quando nós estamos aqui. Então, irmão, o Senhor aqui diz, olha o cuidado de Deus. O meu amigo teve uma vinha na encosta de uma bela e fértil colina. Ele cavou a terra com zelo, tirou as pedras e plantou as melhores videiras. Como é que Deus está te olhando? Como o melhor. Mas não importa se Deus está te olhando como o melhor, o que importa é como você se considera. Você se considera o melhor? Eu sou o melhor. Não sou melhor do que ninguém, eu sou o melhor para o meu Deus. Eu não olho na horizontal, se for me comparar a homens, amém, meu irmão? Eu me comparo a mim mesmo, se eu estou dando todo o meu empenho, todo o meu esforço, toda a minha vontade. A minha comparação que eu tenho que fazer não é com o meu irmão, eu sou melhor do que aquele irmão. Eu tenho mais conhecimento do que aquela irmã. Não existe isso. Eu tenho que olhar o meu dia a dia, se o meu hoje é melhor do que o meu ontem. É aí que eu me comparo. Irmãos, eu estou feliz comigo, porque eu sinto dentro de mim que eu sou um homem disposto a apostar pela minha fé, a apostar a minha vida nesse Deus que eu nunca vi. Eu sinto isso dentro de mim, eu estou feliz. Quando eu elevo os meus pensamentos além dos montes e penso no Senhor Deus dos exércitos, eu sinto que Ele é parte da minha essência e da minha existência. E hoje mesmo eu dizia para Deus no meu espírito, Deus, eu sou um homem de fé. Eu encaro qualquer coisa, eu não baixo a cabeça para nada, eu não tenho medo de revólver, de vagabundo, nem de miliciano, não estou nem aí para bomba, não me interessa nada. Tudo que aparecer na minha frente de força vai ter que encarar o meu Deus. Eu estou disposto a colocar o Deus que eu sirvo à prova. Se alguém disser, vai morrer, eu vou dizer assim, só acredito vendo. Eu sou esse homem. O meu hoje não é como o meu ontem. Então é aí que você tem que se analisar. Compare-se a si mesmo. Pega o você de ontem e o você de hoje, coloca lado a lado, irmão, e vê se tem mudança. Mas não ouses se comparar a ninguém, porque Jesus não olha a sua igreja como uma competição. Jesus faz seleção, meu irmão. Jesus não chama, você é melhor do que aquele. A seleção de Jesus não é assim, tá? Isso é estupidez brutal, ou melhor, estupidez boçal. Não, se Jesus passar hoje aqui, caramba, comparando eu com aquele irmão, é claro que Jesus vai escolher a mim. Não, Ele não vai escolher nem aquele, nem você. Porque a seleção de Jesus não se dá por comparação entre pessoas. A seleção de Jesus
se dá pelo nível que ele vem na vida de cada um e precisa encontrar. O nível é pessoal, não é comparativo. Ele tem a hora certa de passar na vida de cada um. Se Jesus passasse no meio dessa congregação aqui e agora, para achar alguém, ele não vai procurar quem é o melhor dentre os que aqui estão. Ele simplesmente vai procurar dentro do espírito de cada um se tem o nível daquilo que ele precisa. Não vai olhar, esse aqui está no nível 9, aquele ali está no nível 8. Ele não vai olhar isso. Ele não vai comparar um ao outro. Ele vai no pessoal, na intimidade com cada um. Tem gente que a gente vê constantemente, não, pelo menos eu estou melhor do que fulano, porque fulano, viu o que fulano fez? Eu jamais faria. Ah, é? Compara-te a Jesus. Enquanto uns estão se comparando a seres humanos, estão se achando o rei, compara-te a Jesus. Quando nós nos comparamos a Jesus, não nos comparamos a rei. Nosso referencial, meu irmão, é como Paulo diz, olhando para Cristo, autor e consumador da nossa fé. Vamos voltar aqui. Ele cavou a terra com zelo, tirou pedras e plantou as melhores videiras. Então, nós somos o melhor de Deus. Então, cadê a sua autoestima? Não, eu sou o melhor de Deus, sou o melhor de Deus. Não é assim, com autossugestão, que nós seremos nada. Eu tenho que olhar para a minha vida, e eu tenho que me ver lá, de rosto em terra. Ah, aquele cara ali, de rosto em terra, clamando, ele é o melhor de Deus. Eu tenho que olhar para o outro canto e me ver lá, estudando, lendo a Escritura, meditando, que nem diz o Salmo 1, bem-aventurado, varão valoroso. Eu digo, aquele é o melhor de Deus. Eu tenho que olhar para mim e me ver, tem alguém necessitado e eu estendendo a mão, vou dizer, aquele cara é o bom, aquele é o melhor de Deus. Eu não sou o melhor de Deus porque eu digo que sou. Eu sou o melhor de Deus quando o Espírito Santo diz que eu sou e ele não se engana. Eu me engano, eu até me olho no espelho e me acho bonito. Mas o Espírito Santo nem olha para a minha cara, ele olha para a minha alma e vê se tem o que ele precisa. Deus não nos escolheu nenhum de nós pelo nosso corpo corruptível que vai perecer. Jesus falou assim, vocês julgam pela aparência. Eu, disse Jesus, a ninguém julgo. Ou seja, vocês quando vê uma pessoa de um jeito ou de outro, se uma pessoa é rica ou é pobre, é assim que vocês julgam. Eu não faço isso. Aí diz, tirou as pedras, plantou as melhores videiras, ergueu uma torre de sentinela. O que é a torre? Diz Provérbios que torre forte é o nome do Senhor, para onde correrá o justo, estará seguro. Então Jesus preparou um canto, uma videira, um lagar, uma situação, e ele mesmo colocou ali o nome dele para nós nos abrigarmos. Então, se eu estiver em desespero, se eu estiver em luta, eu tenho abrigo, eu tenho socorro. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia, pelo que não temeremos. As nações se embraveceram, os reinos se moveram, ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. A terra se transtorna quando Cristo encontra um para falar nela. Mas nós, meu irmão, não nos transtornamos, nós somos parte da rocha eterna que é Cristo. Somos um com ele. Então ele vem preparando e diz, botou um tanque de prensar uvas, tinha grande expectativa de colher uvas muito boas, mas as parreiras só produziram uvas bravas, uvas azedas, uvas amargas, uvas ruins. Sabe o que acontece? Muita gente não está entendendo as coisas, o Evangelho. Estão se fartando e saturando de ouvir,
mas não está vivendo o que tem que viver do Evangelho, não está se envolvendo como deveria se envolver. Pessoas estão vindo para a igreja, para o templo, elas estão vindo para o templo e estão esquecendo que elas são a igreja. Igreja, meu irmão, é sal da terra, igreja é luz do mundo. Ou seja, esse mundo insosso aí, em putrefação, é você que vai fazer a diferença, porque você é o sal é que preserva. O mundo está em trevas, nós vamos iluminar, mas a luz resplandece nas trevas e as trevas não prevalecem contra elas. Isso nos dá uma denotação de guerra, confrontos, conflitos, intrigas renhidas, porque as trevas querem ser extintas? Não, todo mundo luta pela sua sobrevivência, até as trevas. Então, meu irmão, levanta e resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Muitos não estão vivendo essa realidade de Deus, não estão andando com Deus lado a lado, não estão com esse sentimento ávido, com esse sentimento fluorescente, não está do seu interior fluindo os rios de água viva, está limitando a sua vida a um culto, a uma igreja. Irmão, para ser o que precisa-se na próxima dispensação, tem que ser muito mais que isso, tem que ter-se uma ideia de Deus muito mais compacta, e não apenas a ideia, mas tem que se sentir Deus de perto. E eu estou falando isso para você, porque é assim que eu vivo, eu sinto Deus de perto, eu sinto o meu Deus comigo. Eu não preciso ir a canto nenhum, ouvir nenhuma pregação, ouvir nenhuma igreja, eu não preciso, porque eu mesmo, pela graça do Senhor Deus vivo e poderoso, me transformei numa fonte de vida eterna que jorra. O alvo é esse, meu irmão. O alvo não é você chamar nem ninguém mais aqui para a igreja. É Jesus levar a quem quer que precise até você, que é a igreja dele, que é sal dele, que é luz da terra que pertence a ele. Você não precisa trazer ninguém aqui para que as minhas mãos toquem, abençoem, a minha palavra alcança. Jesus quer contar com as tuas mãos, com a tua palavra. Você é uma vinha, e aqui diz que ele plantou as melhores videiras. Então produz, irmão, desperta. Não aceita ter um Deus distante, embuçado, escondido lá nos céus. Esse Deus perdido no céu não serve, não presta, é ilusão. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma, a tua entrada, a tua saída, desde agora e para sempre. Isso não é um Deus distante, isso é um Deus próximo, é um Deus que você sente. Tem um louvor tão bonito que mexe comigo. Eu ando com meu Deus na madrugada, e lá, e o autor vai dizendo a proximidade que ele tem de Deus. Eu acho aquele hino fantástico, ele provoca dentro da minha alma alguma coisa, porque é isso que eu sinto, o meu Deus está comigo, não por palavras persuasivas, não por slogans de igreja, não é porque tem um versículo decorado na minha memória, é porque eu sinto Deus. Sentir, quando o sol nasce, que você vai para um lugar onde o sol está batendo, você não sente aquele calor? Toca no sol, você não consegue tocar. Se aproxima do sol, você até morre, mas você sente que há um sol ali sobre você. Tem que sentir, mas para sentir, tem que se aproximar, tem que se envolver. Irmão, é tão triste você passar nas madrugadas por essas ruas e ver as pessoas colocando um despacho na porta do cemitério. E muitos ainda
Ah lá, pobre, coitado, miserável. Não, você tem que entender que se você não conhecesse o que você conhece, você seria igualzinho. Ou tu é mais esperto que o diabo? Nenhum de nós aqui é mais esperto que o diabo, porque nenhum de nós se libertou dele. A Escritura diz, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Nós não tínhamos poder para nos libertar, foi Jesus que disse, solta, e ele soltou, larga, e ele largou, vinde e nós viemos. Eu sei, meu irmão, como é triste colocar trabalho na encruzilhada, como eu botava, acender vela na pedreira, como eu já acendi, ficar cantando ponto de macumba, decorando ponto de macumba, meia-noite, tranca a rua, vai passar Ibiriri, Parará, São Jorge Guerreiro, olha quanta gente morta numa sociedade, aonde a vida passa e eles não percebem. As pessoas estão aí atrás do seu carro com emblemas imensos, São Jorge Guerreiro, guerreiro de quê? Venceu o quê? Venceu um dragão? É mesmo? Cadê? De onde veio esse dragão? Existe mesmo? As pessoas estão vivendo fábulas. Você não é um católico. Que glória! Já foi, eu já fui. Mas o Filho nos libertou com preço de sangue, deu a vida por nós. Mas isso escapa da nossa memória. Versículo bíblico que todo mundo decora. João 3,16, Deus amou o mundo, mas amou de tal maneira que fez o que você não faria, o que eu não faria. Eu não daria o meu filho por ninguém. Se a humanidade, 7 bilhões de pessoas, dependesse do meu filho para sobreviver, estava todo mundo ferrado. Eu não daria o meu filho de jeito nenhum por essa humanidade, não daria, pois Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele creia, não pereça, mas tenha vida eterna. Que bonito versículo, o mundo inteiro conhece, nos estádios dos Estados Unidos está lá escrito, John 3:16, na Europa está escrito John 3:16, e é João 3:16 para o mundo inteiro. E daí? O que eu faço com isso? Com esse Deus que se entregou por mim? A Escritura diz, clama a mim, e eu te responderei. Eu vou te anunciar coisas grandes e firmes que tu ainda não sabes. Mas quem está interessado em clamar? Quem está interessado em descobrir essas coisas grandes e firmes? Quem está interessado? Aqueles que estiverem interessados vão dizer, olha, Jesus Cristo volta no século 21. E os que não estão interessados vão dizer o quê? Mais um maluco se levantou. Irmão, em pouco tempo esse mundo será abalado, neste século esse mundo será abalado violentamente. E muita gente vão dizer assim, as manchetes vão dizer, eu já vejo as manchetes escritas, e aqueles loucos e fanáticos tinham razão. Jornais vão publicar isso, telejornais vão falar disso abundantemente. Os que vão tentar esconder não vão conseguir esconder, porque o sistema de comunicação ainda vai se multiplicar muito. O sistema de comunicação no planeta vai se multiplicar a tal ponto que ninguém vai nem mais assistir televisão. Televisão será uma organização falida e desprezada. Isso ainda vai surgir nesse mundo. Em pouco tempo, ninguém vai nem mais querer assistir uma televisão. Porque os meios de comunicação estão tomando proporções inacreditáveis. E vão falar a respeito de quem? Olha lá, não é que eles tinham razão? Então, irmão, você é a vinha. Aí o Senhor diz assim, ó habitantes de Jerusalém, no verso 3, homens de Judá, julgai, rogo-vos entre mim e a minha vinha. Que mais se podia fazer ainda a minha vinha, que eu lhe não tenha oferecido? Como esperando que desse uvas doces, veio a produzir uvas azedas.
Meu irmão, muita gente pode dizer assim, não, mas peraí, eu não tenho produzido uvas azedas, eu não tenho produzido o mal. Meu irmão, eu vou dizer uma coisa, quando você não produz o que Deus quer, o fato de deixar de produzir o que Deus quer, já é o bastante para você ser classificado como mal e como uma produção maligna. Como diz a Escritura, eu vos escolhi, vos nomeei e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Você tem que dar os frutos que o Senhor quer. Se não deu fruto, já é classificado como mal, como imprestável. A Escritura chega ao ponto de dar um versículo que diz assim: quando vocês fizerem tudo quanto o Senhor vos ordenar, ainda assim vos considereis servos inúteis, porque não fizeram nada além do que foi mandado. Fazendo tudo o que ele disse, ainda o nosso título é de inútil. Imagina não fazendo o que ele quer que façamos. Então, irmão, se envolva. Você daria o seu filho para morrer por alguém? Não, você não daria. Eu não daria o meu. Não sei se alguém aqui é Abraão que mataria o seu filho. Não, eu não sou. Eu não tenho a fé de Abraão. Eu tenho a minha fé. A Bíblia diz que cada um anda na fé que alcançou. Eu não tenho a fé de Abraão. Que Deus tenha misericórdia, que Ele nunca peça o meu filho em sacrifício, para que eu não seja reprovado. Agora, se eu acredito que o Filho de Deus morreu por mim, então, meu irmão, eu tenho como mudar a história da minha vida. Eu tenho como deixar de ser mendigo e passar a ser um príncipe. Eu tenho como parar de comer das migalhas que caem da mesa dos seus senhores e sentar à mesa com o meu Senhor e Rei. Eu tenho condições para isso. Eu tenho condições de sair de debaixo do jugo de Satanás completamente, porque tem muita gente que diz assim: não, eu abandonei a macumba. Pô, tá bom, abandonou a macumba, mas ninguém vê o teu resultado da união com Cristo. Eu não frequento mais o espiritismo, mas ninguém vê o teu resultado de estar associado ao Evangelho de Jesus Cristo. Tem pessoas que a única coisa que mudou na sua vida é o lugar aonde ela frequenta. Não vai mais para o norte ou não vai mais para o sul, não frequenta tal lugar, está frequentando outro, mas olha para a vida da pessoa e se vê a mesma coisa. Tem gente que saiu do templo de Satanás chamado Universal, mas continua vivendo da mesma maneira. Não tem mudança. Lá na Universal ensina a orar? Não. Na Universal ensina a ter fé, a confiar, a estudar? Não. Lá não tem seminário, lá não tem escola dominical, lá não tem nada disso. Lá só tem pedir dinheiro, lá é só mercenarismo e satanismo, pacto com o diabo na maçonaria e outras coisas mais. Mas tem pessoas que abandonam a Universal, mas não abandonam os conceitos fracassados de lá. Se eu não faço mais parte do templo de Satanás chamado Universal, então as minhas práticas têm que ser condizentes agora, de acordo com o templo da onde eu faço parte. E no templo da onde eu faço parte agora está escrito: a minha casa será chamada casa de oração. Que casa é essa? Diz a Escritura: vós sois o templo do Espírito Santo. Então, deixe ele se mover dentro de você. Ele está dentro desse templo, esse tabernáculo que é você, e a Bíblia diz que nós nem sequer sabemos orar como convém, mas é o Espírito Santo que com gemidos inexprimíveis intercede por nós, porque nós não sabemos orar como convém. Por isso o nome dele é Paráclito Divino, ou ajudador, ou consolador, porque até nas minhas orações ele me ajuda. Aquela palavra que eu nunca imaginei, ele me dá, e Jesus diz: eu me agradei. Eu preciso de um amigo. Eu não posso levantar 100 quilos sozinhos, então alguém me ajuda. Eu peço ajuda.
Eu não posso fazer muitas coisas sozinho, eu peço ajuda no mundo natural, e no mundo espiritual a mesma coisa, eu não posso fazer certas coisas sozinho, e o único que pode me ajudar é o Espírito Santo. Ele me ajuda a eu ter uma atitude que vai agradar ao Senhor Jesus. Porque o Senhor Jesus diz: eu vos enviarei o Paráclito divino, o Espírito Consolador que estará em vós, e Ele vos guiará em toda a verdade. Eu preciso ser guiado. Ele me ajuda a ser guiado para que a minha vida agrade ao Senhor Jesus. Sem o Espírito Santo, não há igreja. A igreja é extinta, não sobrevive. Tanto que Jesus falou: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Enfim, meu irmão, Deus amou o mundo, isso faz parte da sua vida, isso está em você. Você olha para a Escritura, como que as coisas se traduzem para você. Por exemplo, quando diz assim: olha, buscar-me-eis e me achareis. Aí você olha para si mesmo e diz assim: Deus, eu creio em Deus, mas parece que Deus está um pouquinho distante. Eu não sinto Deus como um amigo que caminha ao meu lado. Eu sinto que Deus está lá no céu. Mas a Escritura diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. O que você vai fazer com isso? Você tem que se trancar no seu canto e dizer: Senhor, está escrito, buscar-me-eis e me achareis. Eu não estou satisfeito, eu quero encurtar essa distância. Deus, eu quero uma experiência de ouvir a tua voz, eu quero uma experiência dos sonhos proféticos, eu quero uma experiência das visões celestiais. Deus, eu quero experiência de receber uma ordem e poder trabalhar para o Senhor. Eu quero entender quando o Senhor está falando pela boca de um homem, pelo bico do corvo, pela boca da mula. Eu quero entender quando a voz do Senhor vem na minha direção, não interessando por qual veículo ela venha. O importante é que eu detecte, que eu receba a graça do Espírito, que testifica com o meu espírito que tu dizes e o que tu não dizes. Então, meu irmão, tem que saber as coisas, e é assim que a gente detecta, né? Alguém publicou lá no Face uma mulher falando, uma igreja, e ela conta a história: detesto passar roupa, e agora passo roupa. Aquele versículo, eu achei aquilo tão bacana, achei aquilo tão tremendo. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo conosco, à medida que nós buscamos, ele vai tratando com sinais que se processam dentro do nosso ser, sinais que marcam a nossa alma, e esses sinais às vezes eles são tão fortes que eles transbordam da nossa alma e pegam o nosso próprio corpo. Isso é consequência de uma caminhada com Deus, de uma busca, de um desejo. Deus, eu te quero. Deus, manifesta-te a mim, me faz contemplar a formosura do Senhor, me faz entender os mistérios, os caminhos. Deus, eu quero entender os teus mistérios, os teus caminhos, não para ser melhor do que ninguém, mas para que eu seja o melhor para ti, para que eu não erre, para que eu não tropece, para que eu discirna as coisas. E eu publiquei aquilo lá, meu irmão, e pode ter certeza que amanhã eu vou republicar, até eu ter certeza que todo mundo viu aquele vídeo. Depois eu vou ver se eu cato ele na internet para botar no Facebook. A mulher está falando e eu estou vendo que o Espírito Santo está naquele negócio. E tem mais: as coisas que Deus traz para esse ministério, meu irmão, quando Ele diz que é dele, é porque é útil para nós. Seja um vídeo, seja uma gravura, seja lá o que for, mas se é Ele que traz e diz que trouxe, é porque alguém está, quando não todos, alguém está precisando daquilo. Então, irmão, Deus amou o mundo de tal maneira. Tá, e o que eu faço com essas coisas? Jesus morreu por mim, tá bom, parabéns, mas o que eu vou fazer com isso?
Tem pessoas que não valorizam essa morte de Jesus, não valorizam essa obra que Jesus fez por eles. Eu já vi pastores, meu irmão, perderem o ministério por causa das suas esposas. Ele não valorizou a morte de Jesus, ele valorizou a esposa. Eu já vi pastores, meu irmão, perderem ministério por causa de filho. Ele não valorizou a morte de Jesus, ele valorizou o filho. Mas a Escritura diz: amarás ao Senhor teu Deus sobre todas as coisas. Aquele que amar pai, mãe, filho, mais do que a mim, não é digno de mim. Então não adianta eu saber das coisas, eu tenho que viver as coisas. Eu preciso me apaixonar por Jesus Cristo. Quando eu me apaixono por Jesus, recebo autoridade sobre os demônios, principados e potestades. Quando eu me apaixono por Jesus, Ele me dá poder para que os vírus e as enfermidades não venham me abater. Quando eu me apaixono por Jesus e sou um adorador, quem adora Jesus está sempre no centro da sua vontade, porque Deus criou o homem para louvor da sua glória. E tem pessoas que, Jesus morreu por mim, mas o camarada anda um dia a dia mecânico, não tem nem o louvor de Deus nos seus lábios. Vou contar um segredo para você: quem está sintonizado com o mover do Espírito sobre a terra, está sempre cantando. Não tem essa de, eu não gosto de cantar. Meu irmão, quem canta não é você, porque se fosse você simplesmente cantando, seu louvor não romperia as barreiras. É o Espírito Santo que canta em você. É você que cura? Não, é o Espírito Santo que cura através de você. É a sua oração que é a poderosa? Não, é a intercessão do Espírito Santo na sua oração que é a poderosa. É o seu louvor que chega no céu? Não, é a ação do Espírito Santo que faz o seu louvor chegar no céu. É Ele, é tudo Ele. Porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Então, meu irmão, valoriza isso. Tem pessoas tão iludidas nesse mundo, e até ouvem às vezes que Jesus morreu na cruz, e eles ignoram, não querem dar ouvidos. A Bíblia diz: se ouvir a voz do Espírito, não endureçais os vossos corações. Então eu entendo que as pessoas podem endurecer o seu coração e continuar no seu caminho de trevas. Olha aí para os muçulmanos da religião islamismo, olha só, olha que surpresa essas pessoas estão tendo. Estão sendo criadas crianças pequenininhas com lavagem cerebral. Se você se explodir e matar os infiéis, você vai ter um acesso lá com Maomé, o profeta, você vai ser engrandecido, vai viver nas riquezas, vai ter isso, vai ter aquilo, e as crianças são criadas com essa lavagem cerebral. Hoje estão chegando jovens com 19, 20 e poucos anos, se explodindo no meio dos outros, matando um monte de gente, com 30 anos se explodindo, matando pessoas. E aí, morreu. Quando eles se deparam com a realidade, que realidade triste, que realidade crua. Não tem nenhum Maomé para receber, não tem nenhuma das virgens poderosas que iam viver com eles eternamente, não tem nenhuma riqueza, não tem nada. E por uma mentira eles estão dando a vida, e você está disposto a dar a sua vida por essa verdade? As pessoas estão dando a vida pela mentira. E você que diz saber conhecer a verdade que não fui eu que te ensinei, é a verdade ensinada pelo Espírito Santo, porque a verdade ensinada por homens, meu irmão, são fracas, mas aquela que é regada pelo Espírito Santo, essas são tão fortes que saltam para a vida eterna. Você sabe que tem aprendido com o Espírito Santo, e eu vou perguntar de novo: quem não conhece Deus está dando a vida pela mentira, porque foi instruído na mentira, com lavagem cerebral. E nós que conhecemos a verdade, como está a nossa vida com esse Deus? De novo, estamos falando, é tempo de mudarmos a nossa história, é tempo do nosso clamor superar
todos os anos que ficou para trás. Restituição total. Sabe, irmão? Olha, essa é a palavra que o Espírito Santo está trazendo. Restituição dos anos que você perdeu. Isso é uma oportunidade muito rara, meu irmão. Porque ele diz assim: eis que faço novas todas as coisas. Então, meu irmão, aproveita, porque tem um detalhe. Diz o verso 5: agora, portanto, vos farei saber o que pretendo fazer à minha vinha. Derrubarei a sua cerca para que ela seja transformada em pasto, porém abaixo o seu muro a fim de que ela seja pisoteada. Farei dela um terreno baldio, não será podada nem capinada, espinhos e ervas daninhas crescerão nela. Semelhantemente não permitirei que a chuva recaia sobre ela, nem uma gota sequer. Ou seja, o que Deus está dizendo? Eu já fiz de tudo. Eu já plantei essa vinha, usei o melhor. Eu já construí um lagar, eu coloquei uma torre forte lá, que é o meu nome, eu cerquei de muro, eu coloquei uma sebe, eu cuidei com tudo. Olha, o que mais se poderia fazer? Ninguém deu resposta. Não tem mais nada que se possa fazer. Deus fez tudo, fez o melhor. Aí ele está dizendo: mas até agora não vi fruto. Então eu vou tirar tudo que eu fiz, e nenhuma gota do orvalho vai regar mais. Amém, irmão? Então, irmão, não deixa a tua história se perder. Não deixa a tua história se perder. Uma vez eu estava no morro aqui, evangelizando com um seminarista da Igreja Batista. A igreja tinha umas 60 pessoas, mas dia de evangelismo só aparecia um, era eu. Então, quando o pastor estava, um seminarista, a gente ia, saía por aí pelo bairro. E um dia o seminarista leu um versículo, a gente falando: puxa, a igreja é tão grande, né? Não aparece ninguém para ajudar numa distribuição de folheto, para a gente fazer não aparece ninguém. Aí o seminarista abriu a Bíblia e falou assim: não, mas irmão Tupirani, aqui está escrito, ó, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. E eu não falei para ele, mas eu falei para mim mesmo: ainda que o amor de todos se esfriem, o meu não vai esfriar. Eu falei aquilo para mim assim mesmo. Na hora que ele falou aquilo, eu não quis falar algo que eu achei que eu fosse de repente ser grosseiro, agressivo a ele mesmo, que ele já estava com certo desânimo. Eu não quis falar, mas eu falei para mim mesmo. Quando aquele trabalho acabou, que eu cheguei em casa, a primeira coisa que eu fiz ao chegar em casa foi jogar a minha Bíbliazinha com todo carinho em cima da cama, ajoelhei e falei: Senhor, está escrito que o amor de muitos esfriará, mas não está escrito que o amor de todos esfriará. Eu não quero estar entre os muitos, eu quero estar entre os poucos. Deus, ainda que todos esfriem, se eu tiver que ser um louco único, gritando no meio da rua que Jesus Cristo é o Senhor, faz de mim esse louco, mas que o meu amor não esfrie. Hoje a minha fé não se compara com aquela brincadeira de quando eu me converti. O homem de Deus que eu fui, que alcancei coisas, hoje, meu irmão, vou te dizer uma coisa: hoje o mundo está nos meus pés, com todas as letras, meu irmão. Sou imbatível, sou indestrutível, porque me apaixonei por Jesus Cristo, e Ele disse: eu sou o teu refúgio e a tua fortaleza. 1000 vão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, e você não vai ser atingido. Irmão, você nunca me verá abatido por uma bala perdida. E olha que estão dando tiro a balde por aí, né? Você tem medo das balas perdidas? Eu vou te dizer uma coisa: quem tem medo de ser abatido bruscamente é porque ainda não sabe o quanto que Jeová o pode proteger. Te aproxima de Deus, meu irmão. E se o bandido bater na tua porta, o que você vai fazer? Manda Jesus atender a porta, irmão. Ele está contigo dentro da tua casa? Quando os bandidos baterem, você diz assim: Jesus, aí ó, atende para mim. Ele diz assim: pode deixar que eu atendo.
O bandido que bateu na tua porta uma vez, meu irmão, nunca mais vai querer bater de novo. Vamos andar com Deus, irmãos. Vamos andar com Deus. Eu tenho visto nessa caminhada tanta gente fracassar. Irmão, eu sei que as mensagens têm sido mais tranquilas e mais longas. Mas por quê? É o que você precisa ouvir. Quem sabe ouvir de novo e de novo. Irmão, eu me considero um homem muito forte. Por quê? Porque a graça, a misericórdia, o favor de Deus me tem sustentado. Eu tenho me apaixonado por Jesus e tenho dito para Ele: Senhor, eu só tenho um projeto, que é te servir. Se não for para te servir, mata-me, porque eu me recuso a viver. E o Senhor sabe que se Ele disser: você não vai mais me servir, se eu não sentir mais Deus, mesmo que Ele não diga nada, se eu não sentir mais Deus, que sei o que é sentir Deus, conheço o que é Jesus passear no meio dos candeeiros de ouro, se eu não sentir mais isso, eu me tranco num quarto até a morte. Depois vão ter que arrombar a porta e me tirar de lá morto, que eu me recuso a viver, se não for para servir a Jesus Cristo. Então, meu irmão, valoriza, se envolve. E quantas pessoas eu vi nessa caminhada. Irmão, vou dizer uma coisa para você que muita gente não gosta de ouvir, pouco me importa, olha o tamanho da porta. O que mais eu vi destruir ministérios ao longo da história, regados pelo Espírito Santo, mas pessoas fracassaram mesmo assim, o que mais eu vi destruir foi família. Famílias foi o que mais destruiu o ministério ao longo desses 30 anos que eu vi. Homens que não suportaram pressão de mulheres que são verdadeiras Jezabel, espírito de domínio, espírito de possessão, homens oprimidos. Dá o grito, meu irmão: independência ou morte. Apela para o derramamento do sangue de Cristo por você. Não tem libertação sem sacrifícios extremos não, meu irmão. Por isso a frase diz independência ou morte, porque essa é a realidade dos fatos. Quantos homens eu vi com ministério glorioso. Eu conheci um homem que ele tinha um ministério de curar crianças. Aonde tinha uma criança doente, aquele homem entrava, quando ele virava as costas, a cura estava concluída. Eu vi esse homem chegar no berço de uma criança que estava numa condição que o médico falou assim: olha, só temos que esperar o resultado. E a família já esperando a morte. Ele foi lá, orou. Quando ele orou, 2 horas depois, o médico entrou na sala e falou: eu não entendo. Levem o filho de vocês para casa, ele não tem nada. Eu vi uma criança chegar problemática dentro da igreja, eu estava nessa igreja, e aquela criança estava numa condição que ninguém acreditou mais nada. Aquele homem pegou: me dá aqui que eu vou orar. Levantou e disse: toma o teu filho para casa. A criança já era outra, acabou-se o problema. Eu recorri a tudo que é médico, eu estou sem esperança. Ele falou: me dá aqui. Levantou, orou, quando entregou, acabou o problema. E a mulher dele destruiu ele. E hoje os filhos dele estão a caminho do inferno. O que mais eu vi ser destruído de ministério foi por culpa de família, por culpa de mulheres. Mas a morte de Jesus Cristo vale mais que um casamento. Quer ser forte, meu irmão? Olha para mim, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Isso é a vida, irmão. Eu valorizo, eu entendo, eu creio, eu aceito, eu compreendo. Para mim, Jesus Cristo, Filho de Deus, morreu por mim. E eu não vou abrir mão disso. Não vou abrir mão disso. Não vou abrir mão disso.
Quem tiver que viver, vai viver. Quem tiver que morrer, vai morrer. Mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Santo de Israel. Valoriza, irmão. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Para de decorar isso, para de citar isso para que os outros vejam que você sabe isso. Deixa as pessoas olharem para a tua vida e serem capazes de ler isso na tua vida. Não venha apresentar os textos decorados de uma página. Venha apresentar a tua vida como página escrita pelo Espírito Santo. E eu gostei muito daquele vídeo que aquela mulher prega, que ela diz assim, muitos dizem, a irmã é uma bênção, parece que ela menciona isso, e ela diz assim, não, quem sabe se eu sou uma bênção, é o meu marido e os meus filhos dentro de casa. Lá eles sabem se eu sou uma bênção, porque é muito fácil no mundo aqui fora ser uma fachada. Nós somos o que verdadeiramente somos dentro de casa. Ora, mas eu prego, por isso que eu me apaixonei por aquele vídeo, eu prego isso a vida inteira. Eu te digo umas coisas, meu irmão, eu sou o que sou, em qualquer lugar, sou um só, e aceito o desafio de vida ou de morte, contra qualquer um, quer perante anjos e Deus, quer perante os demônios e Satanás, aceito o desafio de qualquer um, eu sou um só, não tenho máscara, eu sou um só. Então, meu irmão, para quem olharei? De que eu me ocuparei? O Filho de Deus morreu para mim? Então eu vou dirigir os meus olhos para onde? Qual vai ser a minha principal ocupação, já que Jesus Cristo morreu por mim? Eu posso desprezar esse meio, esse convívio, esse envolvimento? Atenta, irmão, para as direções que Deus tem dado nesse ministério, sabe? Atenta mesmo, firme e poderosamente, de maneira que você possa se enquadrar no mover do Espírito. Nunca vi um soldado de Jesus Cristo, meu irmão, ficar abatido no meio do caminho. Eu não conheço essa história. O meu justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Amaste a justiça, aborreceste a iniquidade, então o teu Deus te ungiu com óleo de alegria, mais do que aos teus companheiros. Você não pede para ser mais nada do que ninguém, mas quanto mais você se aproxima de Deus, você acaba recebendo mais do que os outros. Elevo os meus olhos para os montes, e o meu socorro vem do Senhor Deus que fez os céus e a terra. Ele não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormitará o fiel guarda de Israel. Amém, irmão? Até aqui nos tem ajudado o Senhor.